Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é domingo, dia 19, nós vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como que as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, estamos entrando nesse terceiro domingo pascal e continuamos a ouvir relatos da ressurreição de Jesus. Hoje o evangelho conhecidíssimo dos discípulos de Emaús. 2 discípulos, provavelmente um casal, estava indo embora de Jerusalém muito triste, né? Isso era domingo, lá pela 1h da tarde, né? Logo após o almoço. E durante a caminhada eles iam conversando e falando sobre tudo o que tinha acontecido. Jesus apareceu, porém eles não o reconheceram. E o Senhor se apresenta para eles como sendo um peregrino e pergunta para eles sobre o que estavam falando. E eles ficam indignados porque vão dizer: Mas quem é você? Onde você estava que não sabe o que aconteceu com Jesus, né? Que era considerado por nós um grande profeta que veio, né, para salvar o povo de Israel, né, que era para nós o Messias. Então Jesus começa, né, a dizer a eles: Olha, eu não estou sabendo de nada, né, mas me contem o que aconteceu. Então eles falaram e aí Jesus começa a explicar as Escrituras para eles, de que tudo o que aconteceu já estava, né, previsto na Sagrada Escritura e que não era para eles ficarem escandalizados, porque Jesus precisava passar por aquilo. Ele veio para salvar o povo e para salvar o povo era preciso passar pela cruz. E isso foi iluminando a vida deles. E quando chegaram perto de Emaús, perto da casa onde iriam morar, Jesus fez com que ia adiante, né, embora, e eles disseram: Fica conosco, Senhor, já é tarde, né, a noite é perigosa,
vamos passar a noite aqui. Então Jesus aceita, entra, e ao partir o pão, os discípulos reconhecem que era Jesus. Voltam para casa felizes, voltam para Jerusalém e anunciam aos discípulos que Jesus estava vivo e tinha ressuscitado. Às vezes na nossa vida a gente não entende, né, a nossa história e por isso ficamos desanimados, tristes, até deprimidos. É preciso parar, rezar, pedir a Deus discernimento, e isso vem também pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. E aí nós vamos ver que nada é por acaso, tudo tem um motivo de ser. Que nós possamos agradecer ao Senhor, porque nós também muitas vezes somos esse discípulo ou esses discípulos de Emaús que desanimam, que não querem continuar, que vão embora, que não aceitam carregar a sua cruz. O Senhor vai nos dizer: quem quiser me seguir deve renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem, graças a Deus.